Sobre essa vitória, é interessante porque você perde jogadores, né, o Pepa, que foi o Richard, aquela situação que a gente comentou aqui na última partida. Tem essa questão do Vital também, que é uma questão física. E você reorganiza um time com jogadores de posições diferentes, vamos colocar assim, consegue essa vitória. É Neto Moura, é o Machado, é o próprio Alisson entrando no segundo tempo. Enfim, você vai conseguindo fazer isso e o Cruzeiro goleia um adversário difícil e complicado. Queria que você analisasse essa vitória. Boa noite a todos. O placar, não é? O resultado, o placar, quem olhar só para o placar pensa que foi fácil, não é? 4-0, mas foi... Para mim a história do jogo resume-se a muita inteligência por parte dos jogadores do Cruzeiro, porque o jogo na primeira parte, no primeiro tempo, entrou num registro que não é o nosso, mas nós tivemos que ser muito combativos, muito aguerridos, muito... perceber que era um jogo de duelos, de intensidade, às vezes até um jogo um pouco partido. Lembro-me de um lance do Wesley para fazer golo e de repente eles também falham praticamente isolados. Agora, se nós ali facilitássemos ou se baixássemos a guarda, o América podia marcar primeiro e teve uma oportunidade, ou duas pelo menos, claras para fazer o golo. E o jogo podia ter sido diferente. Agora, nós também sentimos uma coisa. Não podemos baixar nos duelos e na intensidade. Tínhamos que estar pelo menos iguais nesse capítulo, não é? nesse fator aí determinante, porque depois, no segundo tempo, era impossível manter aquele registro de tanta intensidade e agressividade. Agora, se marcassem primeiro, fica mais fácil depois para gerir o jogo. E nós conseguimos marcar, conseguimos aguentar, mas sem baixar muito, mas entramos naquele registro de guerra, que foi uma guerra na primeira parte, e no segundo tempo, pronto, conseguimos colocar a bola mais no chão, mais no gramado, conseguimos jogar muito mais, e depois com naturalidade os espaços foram aparecendo e pronto, fomos tomando conta do jogo, mas sempre um jogo muito, muito difícil, muito difícil. Este placar engana muito, não é enganar, quem não olhar para o jogo, quem não viu o jogo, pensa que foi fácil, mas foi muito difícil. Uma equipa muito aguerrida, como eu já disse, a classificação não reflete os valores individuais e coletivos. Eu até me arrisco a dizer que nós estávamos no primeiro tempo e estávamos a sentir que estava a ser um dos piores primeiros tempos, piores com bola, na qualidade de jogo que nós queríamos ter. Mas aí está, mas não baixamos na intensidade e isso fez toda a diferença. A outra questão foi é trabalho. As coisas podem correr bem, podem correr mal, mas uma coisa é certa, é trabalho e sempre disse isto desde o início, é ter todos preparados. Pepa, o Cruzeiro chega aí a 12 pontos de 18 possíveis. Antes do início do Campeonato Brasileiro, muito se questionou esse time, inclusive até antes do início da competição, se fosse perguntar para os comentaristas, para os especialistas, o Cruzeiro era apontado como um dos times que poderia estar brigando lá embaixo na tabela. A gente viu na semana passada, na partida contra o Fluminense, muita expectativa em cima daquela partida. O Cruzeiro teve chance de abrir o placar, teve chance de diminuir, enfim, teve toda aquela história que a gente já sabe. E o Cruzeiro, mais uma vez, jogou bem. Hoje, a mesma coisa. Agora, o que você vai ter que fazer para poder manter? Porque o Cruzeiro passa a ser visto de uma outra forma. O Cruzeiro começa a ganhar corpo no campeonato, começa a ter um destaque que no início não vinha tendo. Como fazer para manter a seriedade desse trabalho e manter com que os atletas e vocês continuem assim, com o pé no chão em relação a esse projeto que a gente sabe que ainda é de reconstrução? Não tem jeito. Isso é inegociável. Não tem jeito. É pés no chão, bem assentes e, como eu disse, se entrássemos hoje de peito feito, tínhamos perdido o jogo. A forma como o jogo estava no primeiro tempo. E também digo, como também tivemos oportunidades várias para fazer no jogo anterior com o Fluminense e não fizemos, hoje fizemos. O futebol é isto mesmo. Agora, nós não podemos nunca abdicar daquilo que é a nossa atitude. Sabemos que vamos passar por momentos difíceis, mas quando chegarem esses momentos difíceis, nós vamos ser sempre uma equipa muito competitiva e muito aguerrida. Em relação ao resto, é uma maratona. Isto é de pontos. Este já está, eu digo muitas vezes que é 30 minutos para a derrota e para a vitória. Portanto, ainda não passaram 30 minutos, mas daqui a bocado já estamos focados no Grêmio, é mais um jogaço, onde temos ambição, temos objetivos também internos na Copa do Brasil e sabemos a dificuldade que vai ser. E um jogo também muito próximo, mas é o que é recuperar bem e preparar já o próximo jogo.
Ô Pepa, a torcida já estava com o América entalado pela garganta e eu sei que você não estava aqui no Campeonato Mineiro, mas o que você pôde trazer de lição daquela fase final do Campeonato Mineiro, já que esse grupo de jogadores que está aqui, que terminou o Mineiro, praticamente teve o acréscimo do Dourado aí, né? O que trouxe de lição daquela eliminação na semifinal do Mineiro, Pepa? É assim, para todo o torcedor do Cruzeiro estava difícil, não é? 7 derrotas seguidas contra o América eu senti isso quando cheguei. Senti isso que estava atravessado aqui. Mas nós não podemos entrar no desespero e estarmos a olhar para o passado e para a história e entrarmos em campo desorganizados, no grito, a querer ganhar a todo o custo, de qualquer forma. A única forma para ganharmos o jogo era de forma organizada e compactos e perceber os momentos do jogo. E estão de parabéns, porque quando foi preciso vestir o fato de macaco que nós vestimos, ou seja, a roupa de trabalho, não é? E depois quando percebemos que tínhamos espaço para jogar, foi uma delícia também ver momentos do segundo tempo que conseguimos aproveitar os espaços, encontrar os espaços, ter mais bola, e isso depois, aí está, com a intensidade que o América tinha no primeiro tempo, nós aproveitamos bem depois no segundo tempo para começarmos a ter mais bola. E isso foi benéfico para nós, mas também, como eu já disse, soubemos sofrer muito na primeira parte. Pepa, já que você falou aí sobre comemorar pouco e já pensar no próximo compromisso, vai ser possível o Cruzeiro manter esses mesmos jogadores, esse time que vem atuando nessa sequência pesada, com o jogo de mata-mata de Copa do Brasil? Perde-se o Vital neste momento importante. Como que você trabalha essa questão com o departamento, com a sua comissão técnica, né, preparação física, o departamento médico também, para se ter todo mundo, porque a gente sabe que uma sequência pesada, meio final de semana, às vezes o rendimento acaba caindo, né, principalmente na parte física. Como adaptar-se a tudo isso? É com muito trabalho e confiança. É trabalho nos departamentos, como falou, e bem. Agora que é duro e é difícil, mas hoje mesmo alguns atletas, jogadores que entraram, foi mesmo nesse intuito, não foi poupar para nada, foi saber quem é que está no headline, quem é que está no limite. O Gilberto estava no limite, o William estava no limite, portanto é gerirmos bem essas questões. Em relação ao próprio Dourado também, naquele jogo mais físico da primeira parte, de muitos duelos, ganhava faltas, perdia faltas, não ganhava, mas sabíamos que o Gilberto também ia ser muito importante na parte final, com mais espaço para jogar, e acabou por ser muito feliz e já merecia há muito tempo também isto que aconteceu. Portanto, nesse aspecto foi muito positivo para nós. Agora temos que nos agarrar àquilo que temos agarrado, que é o departamento médico, o performance, a todas as condições que são de excelência no clube para acelerarmos a recuperação dos jogadores e saber que eu também estou a aprender, não é? A densidade de jogos aqui é tão grande e a intensidade é tão alta que também começo a conhecer os jogadores e quem é que no menos, ou seja, no mais 3 ainda está completamente esgotado, quem é que demora mais a recuperar, quem é que não demora. Nós com o tempo também a comissão técnica vai percebendo e vai conhecendo melhor os atletas. Agora, Pepa, até diante disso que você falou, dessa intensidade dos vários jogos que tem no futebol brasileiro, conversava ali com o Marlon, ele disse que no segundo tempo o time até sentiu de fato um pouco o aspecto físico, e é óbvio por essa intensidade, mas o time também vai aprendendo a dosar de certa forma durante o jogo esse aspecto, fazer um jogo um pouco mais cadenciado, passa um pouco também por esse entendimento de tem um momento que tem que baixar um pouco, segurar. Como é que você tem administrado isso com o grupo? É assim, essa questão, se nós jogássemos sozinhos, era fácil de resolver. Agora a questão é que temos do outro lado um adversário competente, agressivo, intenso, e por muito que nós quiséssemos no primeiro tempo ter mais bola, guardar mais bola, às vezes não dá, e não conseguimos no primeiro tempo. Conseguimos no segundo, também pelas peripécias, por aquilo que foi acontecendo no segundo tempo, e aí fomos muito inteligentes em guardar a bola e acelerar no momento certo. Mas muitas das vezes não conseguimos. Depende sempre do que está do outro lado. Isto é um jogo de forças e às vezes as forças estão muito equilibradas e leva mais para um lado ou para o outro. Portanto, temos é que estar preparados para aquilo que acontecer no jogo. Pepa, o Cruzeiro jogou ali com uma formação um pouco diferente, né, da qual está acostumada, com 3 jogadores com características mais defensivas, Ramiro, Machado e Neto Moura. Neto Moura com um passo mais à frente ali, né, chegando mais próximo da área. Mudou alguma coisa? E a outra questão,
O Matheus Vital, na sua opinião, fez muita falta na partida de hoje, porque o Cruzeiro sofreu um pouco ali naquele sistema defensivo, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com esses 3 volantes. O Cruzeiro poderia ter jogado um pouco melhor na parte defensiva, porque estava com 3 jogadores mais defensivos. É mérito do América. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer mérito do adversário. Eles foram muito agressivos, muito intensos, muita bola longa, muita profundidade. Basta ver o Aloísio, estava encostado na linha, ele nos duelos é fortíssimo. Portanto, houve ali momentos que nem foi pelo meio, foi por fora. Tivemos ali, principalmente do nosso lado direito, no primeiro tempo, passamos um bocado mal. Penso que, sem ver o jogo, acredito que não foi pela questão do corredor central, foi mesmo na questão dos duelos por fora. E sabíamos que não tínhamos que ser mais fortes a marcar a bola, não permitir cruzamentos, mas não conseguimos isso no primeiro tempo e tivemos ali algumas dificuldades, mas também temos que olhar para aquilo que fizemos. Entramos bem, entramos logo a criar oportunidades de golo e não posso dizer que o América foi superior a nós no primeiro tempo. Foi equilibrado, agora o jogo estava mais para as características como o América entrou no jogo. O próprio 11 do América foi muito propício para esses duelos e para esse jogo vertical. E nós fomos nos adaptando e saber também gerir os momentos do jogo. Pepa, o torcedor após o jogo gritou o seu nome várias vezes, Pepa, exaltando aí o seu trabalho nesse início no Cruzeiro. Eu queria que você comentasse desse carinho, como é que você recebe esses elogios, essa declaração do torcedor do Cruzeiro para você nessa noite. É assim, vocês sabem tão bem como eu que no futebol às vezes é os momentos, não é? Aí está, não fico inchado com isso, como também quando tivermos uma fase negativa também não vou ficar depressivo quando assobiarem ou vaiarem. É a nossa vida é essa mesmo. Agora que fico contente acima de tudo pelo vestiário, pelos jogadores, por aquilo que fizeram. Foi uma pena um derby destes, um clássico, estar o estádio tão despido, não é? Agora, dentro do possível daquilo que liberaram ou libertaram em termos de bilhetes, nós parecia que estávamos a jogar em casa. Até mesmo a chegarmos aqui, nós estamos habituados a chegar e ter ali tanta gente a apoiar, logo a sentir o calor da torcida, e hoje parecia um jogo dos tempos do Covid, mas é o que é. Agora, quando entramos ali dentro, foi um apoio tremendo e estamos agradecidos à torcida, mais uma vez. Pepa, boa noite. Luciano da Casa da Cruzeiro Esportes. Eu queria aprofundar com você em relação ao sistema tático que o Cruzeiro entrou hoje, porque na sua gestão é a primeira vez que nós entramos com 3 volantes e nós tínhamos 2 meias no banco, que é o Daniel e o Nicão. Então eu queria saber, na sua cabeça, qual que foi a sua intenção de jogo. Se foi devido a uma característica do adversário ou alguma coisa de rendimento interno. E se a sua intenção conseguiu funcionar, principalmente no primeiro tempo, que eu também senti o Cruzeiro com dificuldade. O América teve 3 grandes oportunidades. E se principalmente contra o jogo do Grêmio, o Vital vai estar disponível. Ora bem, em relação ao Grêmio, sinceramente ainda não sei. À partida não. Em relação ao sistema, nós tendo o Machado, o Ramiro e o Neto, o nosso objetivo era que eles conseguissem, era pressionarmos mais alto, tanto com o Wesley como com o Bruno, e termos os 2 volantes à frente do Machado, ou seja, o Ramiro e o Neto, a controlarem o espaço interior e a saírem por fora quando fosse preciso. Sabíamos que este jogo vertical do América era preciso ter médios que conseguissem voltar rápido para uma segunda bola. Tanto é que já próximo do final, ali nos 35 minutos do primeiro tempo, nós alteramos e ficou o Neto mais próximo do Dourado e ficou o Ramiro com o Machado. Surtiu efeito, melhoramos. Porquê? Porque em vez de ficarmos só com um volante próximo da linha defensiva, ficamos com 2. E ao mesmo tempo, subindo o Neto, conseguimos também condicionar um pouco mais à frente. Porque o Dourado, pela condição física e pelas características, defensivamente não é tão forte na primeira linha de pressão. Portanto, sentimos essa dificuldade. Ajustamos e depois, pronto, as coisas melhoraram, mas concordo com essa leitura que tivemos algumas dificuldades ali em alguns momentos do primeiro tempo. Pepa, o futebol é uma loucura aqui no Brasil, são jogos em cima de jogos, e eu quero saber se você está preocupado com a montagem do meio-campo, já que o Richard está nessa confusão agora, da operação penalidade máxima, e também o Matheus Vital está lesionado. Surge chance para, por exemplo, para Daniel Júnior, ou então, sei lá, o Fernando Henrique, talvez voltar de lesão e conseguir compor esse meio-campo?
Sim, quem não entrou agora pode entrar depois. Isto é uma questão mesmo de opções e estarmos preparados. Hoje, como falaram e muito bem, não entrou o Daniel, não entrou o Nicão, mas não tem nada a ver com a semana de trabalho, tem a ver com opções. Portanto, a confiança é total em todos. Agora, eu não vou estar a dizer que ficamos mais fortes sem um Richard ou sem um Vital, não posso dizer isso. Mas é a nossa vida, acontece aqui e acontece em todos os clubes. Ou é por lesão, ou é por castigo, ou é por coisas que ninguém está à espera. Por isso é que trabalhamos de forma a que todos estejam preparados, independentemente depois do rendimento. Mas a confiança com que vamos para um jogo é que o rendimento vai ser sempre alto. Depois pode correr bem ou menos bem. Pepa, nos últimos jogos a gente viu o Ramiro, Lucas Oliveira, William, Richard, jogadores que não são de ataque pisando na área. Queria entender de você também como tem sido esse trabalho, até da parte de confiança mesmo, para que esses atletas cheguem ali na frente e também se isso te dá também mais opções, né, para esse ataque do Cruzeiro, para conseguir também não depender somente desse ataque. Sem dúvida. Ainda hoje tivemos um golo de lateral para lateral. É algo que nós queremos também do nosso jogo, ter os laterais projetados. O William já tinha feito gol também aqui com o Náutico, portanto é algo inerente ao nosso jogo da estrutura móvel, seja o interior, o meia do lado, o ponta e o lateral. Aquilo roda muito, mas a questão é confiança. A confiança e deixar dentro de campo, não cortar as asas a quem pode voar, deixar a criatividade também. Essa criatividade vai aportar à equipa coisas muito boas e não ficarmos pendentes só de um Dourado, de um Gilberto, de um Juan, e isso é muito bom para a equipa. Pepa, boa noite. Você vai completar 2 meses de Cruzeiro essa semana agora. Queria te perguntar, a sua primeira experiência no futebol brasileiro, você acredita que a expectativa que você tinha em termos de desafios e de objetivos, elas estão sendo alcançadas? Você ainda espera mais desafios ainda ou esperava menos desafios que você está tendo até agora no Cruzeiro? Não, eu espero sempre jogos muito difíceis. Por exemplo, hoje, derby, clássico, vamos olhar para a classificação. Não podemos olhar para a classificação. Vimos a dificuldade que foi. Portanto, aquilo que nós estamos mentalizados e preparados é para ter todos os jogos isto. Dificuldade, competitividade, intensidade. O Brasileirão é isto. Portanto, nesse aspecto temos que estar preparados. Obrigado a todos, boa noite. Posso mandar um beijinho a todas as mães, que hoje é o dia da mãe, não é? Em Portugal é diferente, é no primeiro domingo, aqui é no segundo. A todas as mães cruzeirenses e não só, a todas. Portanto, um beijinho, porque as mães são muito especiais. E quem não é, quando for mãe, parabéns também. Tá? Bom trabalho. Qual?